Olá, meus irmãos, meus amigos, irmão Paulo passando aqui para te contar uma experiência sobrenatural que eu tive. Eu fui visitado por um anjo da morte, por um espírito de morte. Esse espírito de morte foi enviado de uma obra terrível de magia negra do cemitério para me matar. É muito forte essa experiência. Lembrando que ele só entrou na minha casa porque eu dei legalidade. Na época eu morava na cidade de Lençóis Paulista e a minha esposa não estava querendo ficar lá, eu estava a serviço da empresa, e a minha esposa veio para cá, para casa da mãe dela, e eu fiquei sozinho lá. E eu fui me esfriando, deixando de orar, deixando de buscar a Deus, de cultuar, com um chamado pesado de libertação. Já tinha mexido com o reino das trevas, já tinha uns trabalho forte, e eu cedi, eu abaixei a guarda, e fizeram uma obra pesada contra a minha vida. E quando eu faço os vídeos dizendo acerca de uns sintomas, uma da entrada para demônio é o medo. Quando tem algum espírito mal que foi enviado para te destruir, um dos primeiros sintomas que a pessoa começa a sentir é o medo. E o medo alimenta os demônios, o medo abre porta para os demônios. Porque quando você alimenta o medo, gera dúvida no seu coração que Jesus está com você. E quando você gera dúvida que Jesus está com você, aí a situação fica difícil. Como é que Deus pode te proteger se você cria dúvida no seu coração? A dúvida é inimiga da fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então olha a seriedade da coisa. Então quando você começar a sentir medo, eu já indico você rápido rejeitar esse medo. Você vai dizer assim: espírito do medo, eu te rejeito em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor não me deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza. Começa já a combater, começa já a usar decretos. No nome de Jesus Cristo, não alimenta esse medo. E eu passei um dia com medo. Pensa num dia que eu comecei a alimentar aquele medo. O inimigo começou a falar na minha alma, lançar setas, sofisma, ataques, dizendo: você agora está fraco, você agora está vulnerável, você deixou de orar, deixou de fazer a vontade de Deus, você está vulnerável ao maligno. Eu fui alimentando aquilo. Quando chegou um dia, era um sábado, se eu não me engano, era um sobrado também onde eu morava, e o meu quarto era de frente para a rua, tinha uma área de jardim, assim, de fazer Cooper enorme, isso já era de madrugada, e eu subi pro meu quarto, eu tava com tanto medo, mas tanto medo que eu tinha certeza, o mal já estava ali dentro da minha casa. Porque o medo era descontrolado, era uma coisa anormal. Eu deixei toda a luz acesa e eu deitei e dormi, mas eu não conseguia dormir. Então eu fechei os meus olhos e virei de lado para a parede, com a luz acesa, de costa para a porta aberta. Eu estava sozinho e eu disse assim, uma voz falou no meu rosto, eu senti. Como eu sinto o meu hálito aqui nas minhas mãos, eu senti ele falar no meu rosto, dizendo assim: eu vou te matar. E eu com o olho fechado não conseguia abrir porque ele estava ali, literalmente. Não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas ele estava ali. Então eu falei assim, com o olho fechado: você não pode me matar, porque eu sou de Jesus Cristo. Ele disse: não, eu vou te matar, quer ver só? E pegou no meu pescoço. Irmão, foi uma das piores experiências, visitações malignas que eu tive na minha vida. Foi uma das piores, talvez se não for a pior. E eu entrei em batalha com ele, mas eu não conseguia abrir o meu olho de medo. Eu não queria ver quem estava ali. Então eu comecei a guerrear. Eu usava o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E eu usava o nome, e ele tentando me matar. A angústia era de morte. O medo era tamanho que era perigoso eu me suicidar.
para tirar aquela dor que estava, daquele medo que tomou conta de mim naquele momento. Porque ali tinha um espírito de morte querendo me matar. Mas eu não aceitei. Porque eu lembrei que o Senhor tinha uma promessa na minha vida. Eu lembrei que o Senhor tinha um projeto na minha vida, que eu tinha um dono, o dono era Jesus Cristo, e eu não aceitei. Quando eu consegui se soltar, que ele me soltou, eu estava pendurado na janela. Como naqueles filmes que você assiste do Homem-Aranha, que ele está pendurado de costas, em cima da janela. Coisa sobrenatural. E eu escutei do lado de fora na rua os cachorros latindo, 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 latindo. Irmão, isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para corações profundos. Não é para corações rasos, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é para quem é espiritual. E os cachorros latia. Uma coisa assustadora, quando eu olhei para fora, isso era umas 2 horas da madrugada. 2, 3 da madrugada. Eu olhei para fora. Eu vi um homem, irmão, com uma capa preta, um chapéu preto, com uma mala na mão, me olhando. E eu paralisado, olhando para ele lá fora. Sabe quem era? Ele é nominado como Exu Capa Preta. Ele é um espírito de morte, é um espírito de cemitério. Fizeram para mim, foi me revelado isso, que fizeram uma obra no cemitério. Me ofereceram um sacrifício pesado, coisa pesada, para me matar. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo eu estando fraco, mesmo eu não tendo força, cumpriu-se o que Jesus diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Foi por causa disso, porque eu guardei a palavra no meu coração. E naquele momento eu lembrei da palavra e comecei a pronunciar a palavra. E o Senhor se lembrou de mim e não deixou Satanás me matar. Eu fiquei olhando para ele, os cachorros tudo em volta de latino. E ele abaixou a cabeça e foi embora. Porque ele deu de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Os anjos do Senhor batalhou comigo naquele dia. E não deixou Satanás me matar, não deixou esse espírito me levar. A obra que foi feita por mim caiu por terra. Mesmo eu tendo pouca força. E eu falo para você, aonde você está aí, tendo poucas forças, você não precisa ser forte. Você só precisa guardar a palavra. Você só precisa guardar a palavra da verdade no teu coração. Que o Senhor vai lembrar de você no dia da angústia, no dia da adversidade. Eu não morri por esse ataque de bruxaria pesada contra a minha vida, pela misericórdia de Deus. Porque eu arredei o pé do chamado, eu tirei a mão do chamado, eu olhei para trás. Eu dei legalidade, direito legal para o reino das trevas operar. E o Senhor permitiu que ele vinha, mas não matasse, não tirasse a minha vida. Pela misericórdia. Essa foi uma das experiências, uma das. Eu vivi uma vida, irmão, de brechas, de legalidade que você não tem noção. Eu entrava em batalhas espirituais, mas eu não estava pronto. Eu tinha autoridade, eu tinha poder, eu expulsava demônio. Deus usou através das minhas mãos para levantar pessoas do leito de morte. Sabe aquelas enfermidades que o médico fala, ele está aí para morrer, não tem mais o que fazer? Deus usou através das minhas mãos para levantar aquelas pessoas. Mas quando vinha a retaliação, eu não suportava e eu me afastava dos caminhos do Senhor. Tem gente que não entende porque eu pregava, expulsava demônio, ficava enfermo, de repente eu saía da presença do Senhor. Porque quando vinha a retaliação, eu não estava blindado, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um conhecimento. Depois que eu fui aprendendo que primeiro eu tinha que fortalecer a base, fortalecer a minha família, agora sim eu entro numa batalha espiritual consciente. Porque batalha espiritual é coisa séria. Mexer com libertação é coisa séria. Expulsar demônio não é para qualquer um. Você tem que estar preparado, revestido, fortalecido e firmado em Cristo Jesus. Tem que ter uma vida de jejum e oração, não é brincadeira. Mas se o Senhor te chamou, Ele se responsabiliza por você. Então, meu amigo, lembre-se, você do nada está com medo. O medo está tomando conta do seu coração. Você tem medo de ficar sozinho dentro de casa, tem medo do escuro, tem medo de tudo. Você está sob uma influência maligna. Você precisa rápido acordar e correr para os pés de Jesus. Porque Satanás está rodeando, o espírito de morte está rodeando você. Não alimente esse medo, rejeita-o. Diga aí nesse momento que você está assistindo esse vídeo agora, espírito do medo, você vai arrepiar, você vai ficar com medo, é comum. Mas diga, eu rejeito
todo espírito do medo no nome do Senhor Jesus, eu não aceito. Vai embora da minha vida, eu declaro no nome de Jesus. Rejeita, não alimenta. E ele vai ter que bater em retirada. Volte a orar, volte a jejuar, não importa se você tem força ou não, tendo pouca força, mas guardaste a palavra da verdade. Você tem a palavra dentro de você. Então tome uma posição e se levanta, soldado. Amém? Eu peço ao Senhor que Ele abra os teus olhos espirituais e que Ele te dê força, que Ele te fortaleça e você volta a se posicionar. Se levanta desse chão para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da tua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus.